O Alan Gani, a renda dos assalariados, Gani, caiu para o menor nível desde 2019. É a manchete do jornal... Como é que é? Em 19 anos, exatamente, não desde 2019. Em 19 anos, ou seja, bem pior do que o esperado. Hoje, esse assunto é manchete do jornal O Globo ou da Folha de São Paulo? Do Globo, eu acho. Do Globo, né? E no jornal, Gani, tem lá a informação que diz o seguinte, que a renda dos salários, a renda do trabalhador caiu na mesma proporção, ou não na mesma proporção, mas na mesma medida em que o lucro aumenta. Então vamos entender o que é o PIB. Quando a gente fala em PIB, é a produção de bens e serviços finais de uma economia, geralmente em um ano. Então a gente soma tudo que foi produzido, o computador, a caneca, esse programa, soma uma quantidade de dinheiro, isso é o PIB. Essa quantidade de dinheiro, ela vai para algum lugar. Ela virou o quê? Virou lucro, ela virou salário, ela virou aluguel, ela virou Só não tá virando taxa salário, de juros, né? Então, o PIB, por definição, é igual a renda. O que esse estudo mostra? Que tudo que foi gerado está indo mais para lucro do que para salários, certo? Então, PIB é igual a renda, mas uma parte maior está indo para lucro. E por que isso, Colombo? Porque provavelmente está ocorrendo um aumento da produtividade. Então, a digitalização da economia faz com que tenha um ganho de eficiência na atividade econômica e aí haja uma redução de salários. O empresário ele consegue contratar menos. Por quê? Porque ele tem todo esse processo. Não é só contratar menos, né? Tem pejotização. Além disso, isso é outra coisa que eu ia falar. Então, tem um outro fator também, que é a pejotização. E isso, se a gente olhar a pejotização, não é salário, porque acaba entrando como um pagamento de fornecedores. Então, toda aquela renda gerada, que foi para lucro, aluguel, salário, também está indo para pagamento de fornecedores. Agora, tem um fato que chama bastante atenção no mundo de hoje, não só no Brasil, que é o aumento da produtividade não é acompanhada na mesma escala do aumento dos salários como ocorria no passado. Então, a gente, economista aqui, a gente tenta entender este fenômeno, né? Por que não está mais acontecendo isso? Talvez uma explicação seja a tecnologia, a digitalização. A má notícia... Se o lucro está aumentando... E o salário não fica mais ou menos claro para onde está indo? Fica, então. E aí é por conta desse processo de digitalização. Tá muito patronal. Não estou não. É um fato, é como é. Agora, Colombo, veja só. E tende a piorar com a inteligência artificial. E tende a piorar. Então, por um lado, há um ganho de produtividade na sociedade. E esse ganho de produtividade, a gente pode falar que os bens se tornam mais acessíveis, mais baratos, mas há um problema de desemprego estrutural. Aí não vai ter ninguém para comprar. Tem um problema de desemprego estrutural. Você sabe que tem alguns estudos que já mostram que a próxima geração, você vai ter que ter o Estado, para algumas pessoas, bancando um salário, né, um auxílio, porque elas não vão ter emprego. Agora, deixa eu te Esse é o dilema, né, de toda a inteligência artificial. Né? Deixa eu perguntar uma outra coisa. Isso não dá argumento para o presidente da República quando ele diz que quem trabalha tem que ganhar alguma coisa, por exemplo, com a desoneração dos 17 setores que mais empregam e tudo mais, que quem trabalha não está vendo vantagem nenhuma, além da manutenção do emprego? Então, o problema é como é que a gente consegue aumentar o nível de salário na sociedade sem ser numa canetada. Porque o problema é que quando o governo faz uma interferência, aí ele gera um desincentivo para a empresa produzir mais, né? Você começa a gerar um ambiente que é ruim para negócios. E aí você tem até o efeito contrário. Então, é claro que é excelente o nível de salário subir, só que esse nível de salário subir, ele está muito ligado a um crescimento econômico e um aumento da produtividade. Tá bom. Esse é Alan Gani, nosso comentarista de economia aqui, e patrão também.